Graça e paz, servo de Deus, pastor Mário Lima, amém. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui pela TV Paz no Vale, pelo YouTube, ok? Você que está entrando agora no nosso canal, dá um like aí, curte, compartilha, amém? Ajuda a gente a crescer aí, em nome de Jesus, tá bom? Eu sou o pastor Mário Lima, pastor da Igreja Paz no Vale aqui no Parque dos Chaves, e nós estamos numa série esse mês de abril sobre a carta aos Gálatas, ok? Estamos no meio de um grande mover aqui no Brasil, porque estamos vivendo uma fase chamada de quarentena devido ao coronavírus, ok? Vai pesquisar que você vai ver aí que a coisa é séria, é grave, ok? Todo mundo passando álcool na mão, lavando muito a mão com sabão e água, se protegendo, principalmente os nossos irmãos de mais idade, tá ok? Vamos falar hoje do capítulo 2 da carta aos Gálatas, ok? Capítulo 2, pegando aí uma introdução, vamos dizer que chamar assim de uma introdução para o capítulo 2, né? Paulo vai terminar o capítulo 1 falando acerca dele mesmo, da sua experiência, da sua conversão, né? Note que sempre que o apostolado de Paulo está em jogo, está em dúvida, né? Paulo vai trazer, né, a sua experiência com Jesus Cristo, que é a sua conversão, seu encontro a caminho de Damasco. Depois de 14 anos, né, ele fica no deserto da Arábia, ok? E então a ideia é mais ou menos essa aí. Ele fica a sós com Deus. Dr. Hernando Dias Lopes, ele escreve em um comentário dele sobre os Gálatas uma coisa muito séria, né? Que o homem só pode se levantar diante de outros homens quando ele se prostra diante de Deus, ok? Tem alguns amigos teólogos que dizem o seguinte: quem não senta para aprender não pode levantar-se para ensinar. Então fica a dica para você, tá joia? O capítulo, então, termina o capítulo 1 com Paulo falando sobre a sua conversão, quem ele era. Primeiro porque ele estava meio que debatendo, ele estava debatendo, estava indo contra alguns dos fariseus que se convertem ao cristianismo, e vai lá perturbar as igrejas da Galácia, ok? Então Paulo, ele vai falar acerca, no capítulo 2, Paulo vai tratar do assunto mais íntimo, mais pessoal, mais da sua experiência, mais da sua convivência. Então ele vai falar aos Gálatas acerca de que pode andar junto o gentio, né? Pode andar junto o grego e o judeu e desfrutar da mesma comunhão. Então note que ele vai começar dizendo que ele sobe, né, para Jerusalém, e ele leva consigo 2 companheiros, Barnabé, que era judeu, e Tito, que era grego, ok? Tito não havia se circuncidado, Tito era um grego, e ele estava desfrutando da graça, era um grego convertido, era um companheiro de Paulo, uma pessoa muito interessante. Depois você leia, né, sobre a carta que Paulo escreve a Tito, amém? Tito, ele é o oposto de Timóteo, vamos dizer assim, né? Paulo diz que eu deixei você em Creta para que você colocasse a igreja em ordem, amém? De secretismo, é daí que surge aí, tá ok? Depois a gente conversa, um assunto para outra aula. Vamos lá, capítulo 2, então Paulo está falando da sua experiência, não é, como apóstolo, porque o assunto era o mesmo. O evangelho que eu prego é o mesmo evangelho dos apóstolos. O que se entende é que não tinha ainda acontecido o primeiro concílio da igreja, de Atos capítulo 15, ainda não tinha acontecido. Ou seja, então Paulo estava mostrando para a igreja da Galácia, ou aos Gálatas, que não tinha 2 evangelhos, era um evangelho só. Era um evangelho só. Então, Paulo está dizendo para aquela igreja: olha, eu ando de mão dada com os apóstolos, eu compartilho da comunhão dos apóstolos,
E Paulo vai contar a experiência deles lá, vai contar que conheceu as colunas da igreja, vai contar da experiência, esse é o capítulo 2, tá? Estou resumindo para a gente chegar aí logo no capítulo 3, que é, como eu disse no vídeo anterior, se a carta aos Gálatas fosse um restaurante e ali fosse o menu, então o capítulo 1, capítulo 2 seria as entradas, ok? Os canapés, os salgadinhos, e o prato principal é o capítulo de número 3, ok? Eles tinham se desviado do Evangelho da Graça, que é Cristo e só Cristo, por Cristo, para Cristo e em Cristo, para agora dar ouvido aos judaizantes, que estava dizendo que só Cristo não salva, que precisa sim seguir alguns ritos mosaicos, guardar tipo como data, guardar como costumes alimentares, dieta, não é? E também a questão da circuncisão. Anota aí, há quem diga que já havia algumas pessoas que já tinham aceitado o Evangelho da Graça, ok? E já estava sendo circuncidado. E é isso que deixa Paulo muito indignado. Amém? Ou seja, eles não tinham firmeza. Já a gente fala sobre isso. Então, o capítulo 2, Paulo vai tratar disso aqui. O que Paulo trata no capítulo 2, pastor Mário? Paulo trata do seu relacionamento com a igreja de Jerusalém, do seu relacionamento com os apóstolos, ok? Ele vai dizer que chega lá, ele vai fazer a questão de escrever, né, sobre a ordem hierárquica da igreja. Então, se você observar, ele vai dizer assim, ó, no capítulo 2, verso 9, e quando Tiago, Cefas e João, que pareciam seus pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé as suas mãos direita, ok? Mão direita, né? Isso tem um significado, ok? Mão direita, eu estou te abençoando. Mão direita, eu estou dizendo que você tem a minha permissão, se eu sou o teu líder. Eu estendi sobre você a minha mão direita, então quer dizer que a minha mão direita estendida para você, eu estou dizendo que nós estamos num pé de igualdade. Eu te abençoo, com a bênção que é minha, eu também te abençoo. Então essa era a ideia aproximadamente de que Paulo estava dizendo, eles me abençoaram quando viram a graça de Deus em mim. Amém? E olha que ele coloca em ordem hierárquica da igreja. Porque quem era o pastor da igreja de Jerusalém? Tiago, irmão do Senhor Jesus, ok? Que se converte depois de Jesus Cristo morto e ressurreto. Tá ok, pessoal? Tá dando para entender? Então, o capítulo 2 trata-se desse assunto. Aí ele vai trazer para os irmãos, não esqueça que o assunto é mudança de caráter, mudança de pensamento. Você saiu do Evangelho da Graça, você saiu do Evangelho da Graça para o Evangelho de obras, ok? Você saiu do genuíno Evangelho para um Evangelho falsificado, segundo costumes de homens, ok? Glória a Deus. Então, vamos lá. Se tratando, pastor, mas é costume de homens, mas foi Deus que deu a lei a Moisés. É isso que eu quero criar em você. Eu quero criar um conflito em você para que você busque, ok? A sua mente, não permita que a sua mente seja um bule, seja uma caneca, que seja cheia, amém? A sua mente é uma fogueira, ela tem que ser ateada a um fogo e ela tem que se acender. Então a sua mente não é um bule, não é uma vasilha que é para ser cheia. Tem pessoas que vão comendo tudo que vão dando para eles, vão comendo. E eles não vão buscar, fonte, eles não vão buscar a originalidade do texto, não vão buscar qual é o tema central do texto, como eu disse no outro vídeo. A gente pode discutir em pontos, mas não na sua essência e na base da palavra de Deus, ok? O mesmo evangelho que se prega em uma determinada igreja, se ela é uma igreja cristocêntrica, também tem que ser pregada na outra, tá legal? Então, para você entender isso aqui, tá joia? Vamos lá, pessoal. Vem comigo aí, depois você dá glória, tá bom? Dá o teu like, curte, compartilha, tá bom? Nós estamos falando sobre a carta aos Gálatas, nesse mês de abril. Louvado seja Deus. Então, ele vai trazer ainda no capítulo 2,
o conflito, a ideia que ele teve com Pedro. Pedro estava em uma determinada cidade e ele estava comendo com gentios, andando com gentios, participando da mesa, que para judeu, para o judaísmo, tá? São coisas que não vai. Por isso que você, quando lê o Evangelho de Jesus Cristo, ele sentou com pecadores, ele entrou na casa de Zaqueu para jantar com Zaqueu. Por quê? Para o judeu, irmão, sentar à mesa é coisa muito séria, é uma coisa muito íntima, amém? É uma coisa muito séria. E Jesus vai falar disso através de João nas cartas de Apocalipse, ok? Quem vencer sentará à mesa comigo e ceará comigo. Tá legal? Só para você ter ideia. Então Pedro, quando vê os judeus chegarem de Jerusalém, eles estão em Antioquia da Síria, tá ok? Então a ideia é essa aí. Aí Pedro muda o comportamento dele. E Paulo vai lá e fala, peraí, você é judeu e até ontem você estava como gentios? Por que agora os gentios têm que viver como judeu, sendo você, judeu, estava vivendo como eles antes? Tá certo? Entenda isso, que não podia ter tido o concílio antes, porque seria uma coisa insustentável para Pedro, tá bom? E contra o concílio, a lei afirmada pela igreja de Jerusalém. Então, é daí que tiramos a base, que não tinha tido ainda o primeiro concílio. Tá legal? E aí o capítulo... E Paulo vai deixar bem claro o seguinte: eu não agrado a homens, meu evangelho não é de homens. Eu não persuado a homens, eu não estou preocupado com homens em agradar a homens. Eu agrado a Deus, eu agrado a Jesus Cristo, ok? E aqui Paulo vai falar o seguinte: eu não posso me contradizer. Tem pessoas, irmãos, que eles se contradizem. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra coisa, e não se sabe, não se define se ele é pentecostal clássico, se ele é pentecostal, se ele é neopentecostal, se ele é parte de uma igreja histórica, né? Igrejas históricas são as igrejas aí, presbiteriana, batista, enfim, tá bem? A igreja pentecostal e a igreja neopentecostal. Tá certo? Então, um assunto para mais tarde também. Então, Paulo vai dizer o seguinte, olha, no verso de número 18, né? Vou ler o 17 para tu entender melhor. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos, também somos achados pecadores. Por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Se torna a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor, ok? Então, olha o que Paulo está falando aí para os irmãos. Presta atenção aí que isso é muito sério, tá joia? Isso é muito sério. Então, Paulo está dizendo no capítulo 2, e ele vai dizer algo fantástico. Ele vai falar sobre a lei, né? Pastor, tem como se salvar pela lei? Não. Pelo contrário, o dever da lei é revelar os seus pecados e os meus pecados. Ou seja, quanto mais para dentro da lei eu entro, mais pecado eu tenho. Por que Jesus veio? Porque a lei estava enferma. Ninguém conseguiria cumprir a lei. E a lei é o seguinte, não adianta você fazer, vamos supor, eu fiz 98 e por causa de 2% você está condenado. Esse é o peso da lei. Amém? Então, por isso que Paulo diz, somos salvos pela graça. Porque pela lei, nenhum homem tinha condição de salvar. Tá joia? Tá certo assim? E aí nós vamos ter, o texto que ele vai usar aqui, para Pedro, é um termo pesado, que é hipocrites, se eu não me engano. Hipocrisia, tá bom? Qual que é a ideia da hipocrisia do original grego? Era como se Pedro fosse um ator, como se Pedro estivesse encenando um texto, um ator de novela, de filme, que interpreta um texto, entendeu? Então essa é a ideia que Paulo vai dar aqui de Pedro. Pedro estava sendo hipócrita.
Pedro, enquanto os irmãos de Jerusalém não estavam presentes, Pedro andava como um gentil, entendeu? Participando das mesas, participando, de repente, quando chega algum judeu, aí Pedro agora virou judeu de novo. Então Paulo vai tratar disso no capítulo 2. Tem um versículo que eu queria que você lesse comigo. O capítulo 2 é de uma profundidade tão tremenda, que vale a pena você mergulhar nela, tá bom? Eu costumo dizer que tem dois leitores da Bíblia. Tem um surfista, que ele só vai ali, superficial. E tem um mergulhador, que é aquele que vai profundo, ele vai buscar as bases. Olha o que Paulo escreve no verso número 20. Eu estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo. Porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Amém? O que Paulo está pregando aqui, pastor? Paulo está falando do evangelho do resgate. O evangelho do resgate. O evangelho que Jesus morreu para resgatar o pecador. Amém? Então, no capítulo 2, Paulo está tratando do pecador salvo. Como se salvar um pecador? Pela lei? Não tem como. É pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Aquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 15, de 1 a 4. Amém? Ele morreu por nossos pecados. Ok? Então agora Paulo está dizendo, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa é a essência de todo cristão que conhece quem é em Deus. Eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Pastor, eu costumo falar na igreja que só duas pessoas sabem que são convertidas e salvas. Você e Deus, e mais ninguém. Por quê? Você que tem que saber se você nasceu de novo. Se a sua mente foi renovada pelo poder de Deus. Se você vive uma vida moralmente, familiarmente, uma vida familiar, moral, profissional, espiritual, eclesiástica, uma nova vida, ok? Então só você pode saber disso, eu não posso, ninguém pode saber. Só você e Deus sabe. Pastor, eu sou uma nova criatura, mas os seus desejos, e a sua malícia, e a sua maldade, e o seu caráter, amém? Então Paulo está declarando isso, olha, eu morri para o mundo e vivo para Cristo. É a ideia de todo cristão deve ter, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Curta aí, compartilhe, discuta, dê a tua opinião, tá bom? Deus abençoe tua vida, fique na paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, força e sabedoria no nome de Jesus.